Desculpem se minha voz estiver um pouco estranha, porque eu tô doente. Lembra de quando abrir um jogo novo era uma aventura? Ultimamente, você também tem a sensação que tudo parece mais do mesmo? A gente cresceu com jogos que pareciam te convidar para descobrir um novo mundo. Hoje, muitos parecem mais um checklist, um monte de tarefas para riscar da lista. Mas o que aconteceu com aquela sensação de descoberta? Porque parece que todos os jogos seguem a mesma fórmula. O primeiro vilão dessa história é o chamado checklist gaming. Sabe aquele momento em que você abre o mapa e é atropelado por uma chuva de ícones coloridos? Torre pra escalar, base inimiga pra limpar, coleta de 10 galinhas lendárias e uma missão que é basicamente fazer o mesmo que você já fez 50 vezes antes. Esses sistemas nasceram lá atrás, em jogos como Far Cry e Assassin's Creed. E naquela época até funcionava bem. Mas hoje virou fórmula, tipo um manual de como fazer um jogo de mundo aberto sem precisar pensar muito. E o problema é quando tudo é planejado pra você, não sobra espaço para o mistério. Aquele sentimento de será que tem algo ali atrás daquela montanha some quando o mapa já te diz o que tem atrás de todas as montanhas. Jogos como Elden Ring e Breath of the Wild provaram que dá pra resgatar a curiosidade, porque explorar é muito mais divertido quando o jogo não te trata como se você tivesse um GPS embutido na cabeça. Mas não é só a repetição. Nos últimos anos, os jogos começaram a ser pensados para te reter, não para divertir. As empresas perceberam que, se você jogar todo dia, gasta mais. E assim nasceram as tarefas diárias, os passes de batalhas, as recompensas semanais. A diversão virou rotina. Um jogo de videogame virou quase um segundo emprego. É o famoso FOMO, o medo de perder algo. Se eu não jogar hoje, eu vou perder o bônus. Se eu não completar o passe, eu nunca vou conseguir aquela skin. E no meio dessa busca por eficiência, a gente esqueceu de sentir, de jogar por prazer, não por obrigação. E tem um detalhe mais sutil, que a gente sente, mas nem sempre percebe. A física está sendo trocada por animações pré-prontas. Antes, os jogos eram caóticos. A física era um sistema com o qual você interagia. Isso criava histórias únicas e engraçadas. Hoje, em busca de um polimento cinematográfico, muitos jogos trocaram a interatividade imprevisível por animações lindas, porém repetitivas e controladas. E talvez o ponto mais triste seja esse: o medo de arriscar. Não se enganem, não é que os criadores não têm ideias novas, é porque as grandes publishers preferem repetir o que já deu certo do que tentar algo novo, do que fazer um jogo e ele dar errado. Sequência, remake, reboot é o ciclo do conforto. E o orçamento tem tudo a ver com isso. Um jogo AAA hoje custa centenas de milhões de dólares. Com um investimento desses, o risco precisa ser mínimo. É muito mais seguro gastar 200 milhões em uma sequência de sucesso do que 100 milhões em uma nova ideia que pode falhar. O resultado é um ciclo. Jogos caros precisam vender muito. Para vender muito, precisam apelar para o maior público possível. Mas para apelar para todos, precisam ser genéricos e seguir fórmulas. E assim, a criatividade vai sendo sufocada pelo medo da planilha. Outra coisa também é a ditadura do gráfico. Tudo tem que ser mais real, mais detalhado, mais cinemático. E nesse processo se perde a personalidade artística. Onde estão os mundos ousados e coloridos? Os estilos visuais que marcavam a geração, tipo a arte vibrante e viva de Cuphead, o visual estilizado e melancólico de Hollow Knight, o carro de cores e formas de Hi-Fi Rush. Esses jogos provam que um estilo artístico forte é atemporal, enquanto o gráfico realista de 10 anos atrás, bem, envelhece, e envelhece mal. A busca cega pelo realismo não só esmaga a diversidade visual, como também data o jogo no momento em que ele sai da loja. A inovação virou exceção, e muitas vezes quem está inovando são os estúdios pequenos. Esses jogos provam que ainda existe criatividade. Ela só migrou para lugares onde a pressão por lucro não mata a alma da ideia. O problema não é que os jogos ficaram ruins, é que a indústria começou a pensar mais em retenção do que em emoção. Mas a boa notícia é que ainda tem muita coisa boa por aí. Basta olhar para o lado. Tem gente criando experiências incríveis, honestas e surpreendentes. Mas se os indies são a criatividade bruta e os AAA são um negócio seguro, onde está o meio termo? Onde está a esperança de jogos grandes, mas com alma? A resposta pode estar no renascimento dos jogos AA. São jogos com orçamento e ambição maiores do que o indie, mas sem a pressão absurda de vender 20 milhões de cópias como o AAA. Tem vários jogos incríveis aí que é AA. Tem, por exemplo, Kena Bridge of Spirits, que é um jogo muito bom, muito divertido, bonito.
Também tem o Helldivers 2, né, outro jogo Double A que fez um sucesso imenso há pouco tempo atrás, e tem muitos jogos assim. Esses jogos são a prova de que é possível ter qualidade AAA, preço acessível e uma visão criativa ousada. Eles não tentam ser tudo para todos, eles são ótimos em algo específico. É nesse espaço que a magia pode voltar a acontecer, onde uma ideia pode crescer, se arriscar e nos surpreender, sem precisar carregar o peso de uma corporação bilionária nas costas. No fim das contas, jogar deveria ser sobre se sentir vivo, sobre se perder num mundo novo e não preencher o checklist. E você, qual foi o último jogo que realmente te surpreendeu de verdade? Comenta aí que eu quero saber. E quem sabe eu jogo. Me ajuda aí. E é isso, é aquelas coisas. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Aqui foi o Sombra.